Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho qual foi a minha experiência na minha viagem para Nova York. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as novidades e principalmente já deixar aquele super like no vídeo, tá bom? Vamos lá? Eu fui para Nova York em dezembro de 2017 de lua de mel. Então, eu casei, na segunda-feira seguinte, eu já viajei pra Nova York. Eu passei lá 15 dias, eu fiquei 15 dias em Nova York, eu fui só pra Nova York mesmo, eu fiquei 15 dias lá. E eu fui bem na semana do Natal, então eu passei o Natal em Nova York. Então eu vou poder contar um pouquinho pra vocês como que é essa experiência de Natal fora do país. Não é a primeira vez, essa foi a primeira vez que eu passei o Natal fora do país. Mas, principalmente, eu vou falar um pouquinho da minha experiência um pouquinho mais pra frente do vídeo, como que eu me senti, como que é o Natal nos Estados Unidos. Eu fiquei hospedada no Hotel St. James, ele fica bem na Times Square, então o meu hotel ficava nessa rua aqui, eu subia, dava na Times Square, tipo, uns 2 minutos andando da Times Square, daquele escadão que vocês veem muito, a galera postando foto, meu hotel ficava bem ali. Então era bem no centro mesmo, ali de Manhattan, Nova York, Times Square. Bem ali no centro mesmo. O hotel chama St. James. Ele era um hotel bem simples, ele não tinha nem café da manhã. Ele era um hotel bem simples, a gente preferiu pegar esse hotel porque a gente queria curtir o lugar e não ficar preso a tomar café e essas coisas, e principalmente porque o hotel era muito no centro mesmo. Então a vantagem dele ser ali é que a gente conseguiu fazer tudo a pé. Praticamente todos os passeios, que é o próximo ponto que eu vou falar pra vocês, a gente conseguiu fazer a pé. Então isso que é ótimo. Como eu falei, eu fiquei 15 dias lá. Então, dentro desses 15 dias, 15 assim, né? Se for tirar ida e volta, dá 13 dias que eu fiquei em Nova York mesmo, porque os outros dois, essa transação de viagem, eu fui de Avianca, né, porque ainda a Avianca tava top, eu fui de Avianca e meu voo fez escala na Colômbia, e eu lembro que na ida a gente pegou um tempo de escala muito alto, porque a gente achou que ia dar que as coisas na Colômbia eram perto do aeroporto, então a nossa ideia era, vamos pegar uma escala maior, porque a gente consegue fazer 2 países em uma viagem, mas não. As coisas eram longe e o próprio pessoal da companhia aérea não indicou a gente sair do aeroporto, porque poderia ser que a gente perdesse a nossa escala. Então, preferimos ficar lá mesmo e não sair do aeroporto. Mas na volta, nosso voo também fez escala na Colômbia, mas foi rápido, foi 1 hora de escala só, então foi bem tranquilo. Uma das coisas que as pessoas me perguntam muito é como é a imigração. Eu confesso que foi a minha primeira viagem internacional, então eu tava com muito medo de passar na imigração, porque por mais que eu falava o idioma, eu falava inglês, eu falo, né? Inglês, o Rafael não sabia nada. Então, eu tinha muito medo de passar na imigração e dar algum pau e etc. Mas não, no final foi tudo tranquilo. Eles me fizeram 4 perguntas só. Por quanto tempo eu ia ficar lá? Na verdade, a primeira pergunta foi qual o motivo da minha viagem, por quanto tempo eu ia ficar lá, se eu só ia visitar Nova York ou se eu ia para outros estados nos Estados Unidos e o que o Rafael era meu, né? Porque o Rafael não falava inglês, o que ele era meu. Então, 15 dias somente para Nova York, eu fui em lua de mel e o Rafael era meu marido. Tava de lua de mel com ele, né? Então, ele era meu marido. O cara foi super simpático. O policial que fez a nossa entrevista pra entrar, ele foi super simpático com a gente, em momento nenhum ele foi grosso, ele foi super simpático. Ele até brincou porque a caneta dele não tava funcionando, então ele até brincou, acho que esse é um sinal pra mim não deixar vocês entrarem, hein. Então tipo assim, foi meio que numa brincadeira mesmo, em tom de brincadeira, tanto que depois pegou, assinou, eu entrei, então foi super tranquilo. Aí sim, quais os passeios que nós fizemos? A gente foi pra Estátua da Liberdade, depois dentro da Estátua da Liberdade a gente conheceu a ilha e ali tinha dentro tinha um outro passeio que falava sobre a imigração, sobre como foi a parte de imigração nos Estados Unidos. A gente foi pro Madame Tussauds, conhecemos obviamente Central Park, a gente fez o museu deles lá, que é o mais famoso, que é até onde foi gravado o filme de Uma Noite no Museu. A gente fez esse passeio. A gente foi pro Empire State, então a gente fez também o Empire State Building. A gente foi num espetáculo da Broadway, um dia a gente assistiu o Fantasma da Ópera, na época. A
Então a gente fez várias coisas, é que assim, faz muito tempo, né? Então eu não consigo lembrar de tudo. Mas assim, valeu muito a pena a viagem e foi muito legal, porque a gente conseguiu conhecer muita coisa. Como eu falei, a gente fez muita coisa a pé, então é o que facilitou mais ainda. Uma coisa que é muito importante de falar é que a gente não fez nada com agência. Eu e o Rafael, a gente nunca viaja nada com agência. Eu vou deixar aqui em cima até o boxzinho quando eu conto um pouco da minha experiência, da minha viagem pra Europa, que essa foi muito mais recente. E assim, a gente nunca faz nada com a gente sempre compra tudo por conta mesmo e dá de cara. Por quê? A gente viu como essa primeira viagem, principalmente, que foi pra Nova York, a gente percebeu que ela ficaria muito mais cara se a gente fizesse por agência. Então a gente resolveu fazer tudo por conta mesmo, pôs a cara no sol e fez tudo por nós mesmos. E deu super certo. Todas as passagens aéreas, a passagem aérea, hotel, os passeios, deu tudo super certo. Ter comprado por a gente mesmo. Comida. Eu comi muita besteira. Muita besteira. Foram 13 dias, né? Só comendo besteira. Eu comi comida na noite de Natal. E no avião, nas transações de avião. De resto, foi só hambúrguer, pizza, hot dog. Eu só comi besteira. Tanto que quando eu voltei e já fui pra praia encontrar com os meus amigos, que a gente sempre passa junto a virada do ano, e eu pedi, gente, olha, por favor, faz comida hoje, um arroz e feijão, porque eu preciso comer comida. Eu tava me sentindo até fraca. Comecei até a me sentir fraca, assim. É uma dieta que eu não recomendo pra ninguém, de só comer besteira. Porque eu comecei a me sentir até fraca por comer só besteira, literalmente. Porém, eu vou gravar depois um vídeo só falando sobre os restaurantes que eu mais gostei. Mas assim, tem um que é o meu favorito. Quando eu fui agora pra Europa, eu consegui matar a saudade dele porque tinha lá também. Que é de hambúrguer e assim, era sensacional. O lanche era muito bom. E assim, as comidas de besteira eram mais baratas, então acabou que compensou. A gente acabou comendo muita besteira porque também era mais barato. Só na noite de Natal, que aí a gente jantou mesmo num restaurante, porque era noite de Natal e etc. Então a gente preferiu jantar num restaurante, não comer besteira. Mas de resto, foi só besteira. E aí, falando um pouquinho sobre o Natal nos Estados Unidos. Como vocês já devem ter visto em filme e saber, a noite que nem a gente tem, com peru e aquela comelança toda que nem a gente faz no Brasil, eles fazem no Thanksgiving. E a noite de Natal é pra abrir os presentes que o Papai Noel deixa pras crianças. Então, é abrir presente e essas coisas. Então, eles não têm essa tradição daquela mesa, aquela ceia que nem a gente tem. Então eu confesso que por ser o primeiro ano longe da minha família, porque o Natal eu sempre passo com toda a minha família é muito grande, então é todo mundo junto, aquela coisa de amigo secreto e família, e depois eu sempre vou, depois da meia-noite, assim por volta de umas 2 horas da manhã, eu sempre vou encontrar os meus amigos na casa de um amigo muito próximo meu e a gente sempre se reúne. Então, tipo assim, eu senti muita falta desse calor humano no Natal, porque eles não têm isso. Tem a Rockefeller Center, eles vão lá, e aí tem todo... Eu vou deixar alguns vídeos no final do que eu estiver falando pra vocês. No final de tudo eu vou deixar alguns vídeos da minha viagem, mas tem a Rockefeller Center, aí tem aquela árvore de Natal enorme, luzes e etc. Aí tem pista pra andar de patins de gelo, né? Patinação no gelo, mas não tem aquele calor humano que nem a gente tem no Natal. Então eu confesso que eu senti um pouco de falta. Porém, foi super gostoso, porque foi na noite de Natal? Foi no dia 24 pro dia 25, quando a gente tava voltando do restaurante, nevou. Foi uma neve muito fraquinha, mas nevou. Então a gente teve aquela sensação de neve, igual a gente vê nos filmes. Porque assim, gente, pelo menos em Nova York não foi um frio tão rigoroso. Eu peguei o começo do inverno, então o frio foi ficar rigoroso mesmo lá em janeiro. Então eu não peguei aquela neve de filme e essas coisas que nem a gente vê. Foi uma neve muito tranquila, foi tipo assim, umas neves que caíram e a gente fez, nossa, tá nevando. E tava muito frio. O mais frio que eu peguei foi menos 11 graus. Então foi um dia assim que parecia que seu rosto congelava, assim, que você andava até assim, ó. Que parecia que o rosto tava congelando de tão frio que tava. Mas assim, tirando isso, foi super tranquilo. As roupas que eu comprei lá, eu levei um casaco de uma amiga minha também, pra já chegar com ele, porque já estava frio. Mas as roupas que você comprava lá, dava super pra ficar tranquilo e sustentar o frio. Então, assim, foi de boa. Assim, eu acostumei, tanto que quando eu fui pra Europa também foi no Natal. Eu passei o Natal em Paris, nesse vídeo que eu deixei pra vocês conseguem ver. Então, hoje eu já acostumei, mas assim, eu confesso que eu ainda sinto essa saudadezinha desse calor humano quando eu passo o Natal fora do Brasil. E aí a pergunta que não quer calar: voltaria pra Nova York? Com certeza.
Eu e o Rafael, a gente já tava com planos e pensando e se organizando muito pra ir pra lá esse ano. Só que por causa do coronga, né? Coronavírus acabou com os nossos planos. A gente até pensou em manter e comprar e etc. Mas a gente ficou com muito medo de liberarem a entrada de pessoas pela fronteira, de pessoas estrangeiras, né? E até agora não tá liberado. Brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos. Então, assim, a gente ficou com muito medo, então a gente preferiu não ir esse ano, mas o ano que vem eu prometo que eu gravo até vlog pra vocês, porque a gente quer voltar pra Nova York e fazer mais um estado, não fazer só Nova York como a gente fez. A gente quer fazer Nova York e São Francisco, Nova York e Califórnia, por aí. Bom, pessoal, é isso. Eu prometo que eu faço outros vídeos aí já mais especificando restaurante, loja pra poder fazer compras e essas coisas pra vocês, tá bom? Então, se você gostou, não se esqueça de deixar aquele super like, comenta aqui, enche de comentários se vocês já foram pra Nova York ou pra qualquer outro país, os Estados Unidos, o que vocês acharam. E também deixa aqui nos comentários outras sugestões de vídeos de viagem que eu possa estar fazendo aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus